Olá a todos! Hoje nós vamos conhecer as principais raças de suínos exóticas, ou seja, as raças importadas introduzidas no Brasil. Mas antes de falar propriamente das raças, nós vamos conhecer um pouco das características que nos ajudam a identificar as raças. O tipo da orelha, o perfil, a pelagem, a origem e a aptidão produtiva. Então, os tipos de orelha, nós temos basicamente três tipos. A asiática é uma orelha um pouco mais curta e em pé. A ibérica, que ela é meio termo entre a asiática e a céltica, ela vai ser um pouco maior, começa a cair sobre os olhos. E a céltica, essa é uma orelha toda debruçada sobre o rosto. Outra grande diferença que pode existir é o tipo do perfil frontonasal. O perfil retilíneo é um perfil mais plano e alongado. O perfil concavilíneo já começa uma angulação maior entre o focinho e a face, o stop, e nós temos o meio termo entre esses dois perfis, que é o subconcavilíneo. Às vezes animais de uma mesma raça fica difícil definir em qual perfil que ele está, por isso criou-se essa outra classificação. E nós temos o ultraconcavilíneo, que aí sim você tem uma angulação bem forte, bem marcada entre o focinho e a face. Em relação às pelagens, elas podem ser simples ou compostas. As pelagens simples, as cores mais comuns são branca, preta e marrom. E entre as compostas pode existir uma grande variação de pelagens. Podemos citar primeiramente aqui a selada, também conhecida como cintada, que pode ter uma faixa branca no dorso, envolvendo todo o corpo do animal. Extremidades claras, onde o animal é todo escuro e tem as patas e as caudas mais claros. Pelagem malhada, com manchas grandes bem definidas sobre o corpo. A pelagem oveiro, que tem as manchas menores, mas também pode ser manchas grandes, só que não tão bem definidas, salpicadas no fundo claro. E a pelagem mouro, que é a mistura de pelos claros e escuros, ou uma base escuras com pelos claros. Seria, comparando com pelagem de cavalo, a pelagem tordilha. Em relação à origem, nós podemos citar duas origens, as raças nativas e as raças exóticas. As raças nativas são aquelas formadas em determinado país ou região em que se fala. Então, se eu estou no Brasil e eu estou falando de raças nativas, são as raças que foram desenvolvidas no Brasil. Já as raças exóticas são as raças externas ao país, ou seja, foram desenvolvidos em outro país ou outra região e não aquela em que se fala. Em relação à aptidão produtiva, nós podemos citar duas diferenças bem marcantes: as raças rústicas e as raças melhoradas. As raças rústicas, elas são prioritariamente do tipo banho, são animais que não sofreram grande seleção produtiva em geral, são criadas mais em sistema extensivo ou semi-extensivo, podem ser direcionadas para a produção de presunto cru, como algumas raças ibéricas, e algumas são chamadas raças hiperprolíficas, que são as raças chinesas, algumas raças chinesas. E nós temos as raças melhoradas, que já são mais adequadas para a criação em sistema intensivo, têm a melhor conformação de carcaça, com menos gordura e maior proporção de carne magra na carcaça. No entanto, essas raças são mais susceptíveis às doenças, são menos rústicas, são menos resistentes. As raças mais utilizadas no Brasil hoje são as raças exóticas. As raças nativas caíram muito o seu uso em razão da intensificação da suinocultura no país. Então, 90% hoje do rebanho suíno está concentrado nessas três raças aqui: Landrace, Large White e Duroc, e os seus cruzamentos. A raça Pietran vem aumentando, inclusive aqui no Nordeste. Também são importantes as raças Hampshire, Wessex, Berkshire, sendo que dessas três citadas agora, a que a gente ainda pode citar como mais importante a Hampshire, porque ela é utilizada
em alguns cruzamentos como raça pai para fazer choque de sangue. E nós temos muitas outras raças que foram utilizadas na formação dos rebanhos e na formação das raças nativas, mas que hoje são pouco vistas, pouco utilizadas. É até difícil você encontrar alguns rebanhos dessas raças, como por exemplo a Poland China, a Berkshire também não é uma raça muito comum, a Meishan e a Xiajin, que são duas raças chinesas. A Meishan até que não está tão rara assim, porque ela está sendo muito utilizada em cruzamentos. E como raças nativas nós podemos citar diversas também, mas muito pouco. Cada dia mais elas estão sendo menos utilizadas, ficaram aí restritas a rebanhos mais extensivos, de menor intensividade na sua produção. E aí podemos citar raça Piau, raça Moura, Tatu, Obaé, Casco de Burro, Monteiro, Pirapitinga, Canastra, dentre outras. Vamos começar falando aqui da raça Landrace. É uma raça de origem dinamarquesa, é considerada um patrimônio nacional. Se espalhou por toda a Europa e Estados Unidos devido a várias características interessantes dessa raça. Teve uma época que, como estava se perdendo esse material genético, vários países estavam desejando e utilizando, a Dinamarca chegou a proibir sua exportação, ficando proibida até 1973. Chegaram no Brasil em 1955 importados da Suécia, porque nessa época aqui estava proibida essa exportação. É uma raça altamente prolífera, precoce e produtiva. As fêmeas produzem grandes ninhadas, têm ótima produção leiteira e ótima habilidade materna. São fêmeas que são muito preocupadas com seus leitões. Chamam para mamar, têm cuidado na hora de deitar, cuidam bem. Ela tem como desvantagem a pele ser despigmentada e, portanto, sensível à luz, não podendo ser utilizado em sistemas muito rústicos. As orelhas são do tipo célticas, caídas sobre a face. Tem boa conformação dos cortes, pernil bem desenvolvido, uma boa paleta, um bom comprimento, um bom lombo. Tem boa conversão alimentar, boa produção de carcaça magra, um bom ganho de peso, em média até 154 dias, de 1,31 kg por dia, e conversão alimentar de 1 kg de carne para cada 2,34 kg de ração. Uma ótima conversão alimentar. A raça Laje White seria aí a segunda mais utilizada no Brasil hoje, muito utilizada principalmente para fazer cruzamento com a raça Landrace. Esqueci de falar que a Landrace é considerada a principal raça-mãe nos cruzamentos brasileiros. A Laje White tem origem inglesa, também é conhecida como Yorkshire. Alguns livros fazem a separação da raça Yorkshire e da raça Laje White, mas elas possuem o mesmo tronco comum. Foi uma das últimas raças exóticas a serem introduzidas no Brasil, apenas em 1970 houve sua importação. Tem boa prolificidade, as suas fêmeas são boas produtoras de leite e excelentes mães, e como eu citei, ela é muito utilizada no cruzamento com a raça Landrace. A raça Laje White ainda apresenta boa capacidade de ganho de peso, rápido crescimento e boa conversão alimentar. Sua pelagem também é predominantemente branca. Suas orelhas são do tipo asiática, já é uma orelha em pé, ereta. O perfil cefálico concavilíneo e o seu ganho de peso é superior ao da Landrace. Sua conversão alimentar é de 1 kg de carne para cada 2,19 kg. Outra raça muito importante no Brasil é a raça dos suínos vermelhos, a Duroc Jersey, que tem a origem nos Estados Unidos, originária do cruzamento da Jersey vermelha e a velha Duroc de Nova York, sendo que a Duroc era mais para produção de banha e a Jersey já veio para diminuir essa banha e ficar um pouco tipo misto. Foi a raça que iniciou o melhoramento e a tecnificação da suinocultura brasileira. É uma raça bem rústica e bem adaptada às nossas condições tropicais. Apresenta boa precocidade, boa fecundidade, um bom ganho de peso e uma boa conversão alimentar. O nome da raça era Duroc Jersey, mas hoje o Jersey caiu em desuso. Hoje ela é conhecida apenas como Duroc. Um dos seus defeitos é a sua baixa habilidade materna.
apresentando alta frequência de tetos cegos ou invertidos e pouca produção leiteira. Não é considerado uma porca boa mãe. Então, nos cruzamentos, ela vai entrar mais como raça pai. O cruzamento mais comum é você utilizar o Large White com a Landrace, e aí você faz as linhas das fêmeas, e depois utiliza o Duroc para fazer o cruzamento tricross e melhorar a hibridização. Possui bom comprimento e profundidade corporal, as orelhas são do tipo ibérica e o focinho subconcavilíneo. E o que poderia ser considerado uma baixa qualidade, hoje já está sendo considerado uma característica interessante, que ela apresenta uma boa gordura de marmoreio. Ela consegue, ao contrário da maioria das raças exóticas, ela consegue uma boa produção de gordura no meio da carne. Isso faz um diferencial no momento da cocção, sendo hoje considerada uma raça interessante e procurada pelos chefes de cozinha. Inclusive, hoje tem produto que cita que esse produto foi feito exclusivamente com a raça Duroc, porque gera um diferencial na carne. Outra raça que vem crescendo sua utilização no Brasil e aqui para nós no Nordeste é a raça Pietran, é uma raça de origem belga, que nasceu do cruzamento da raça Berkshire com Tamworth, duas raças inglesas, mas foi desenvolvida lá na Bélgica. É conhecida como a raça dos 4 pernis, porque ela tem um bom desenvolvimento, tanto do pernil realmente, quanto daqui dessa região da musculatura da escápula, ou seja, ela tem um desenvolvimento muscular também na paleta. Ela apresenta membros curtos, aparentando ser um suíno pequeno, mas apresenta um bom desenvolvimento. E ela é comum, está associada, porque ela é considerada uma das raças de grande proporção de carne na carcaça. Ela é considerada uma das raças aí associadas a problemas de gene alotano, não que isso seja uma coisa exclusiva deles. A orelha é do tipo asiática, a pelagem é do tipo oveira, perfil subconcavilíneo, as fêmeas são boas criadeiras, apresentam um bom ganho de peso diário, uma boa conversão alimentar, grande proporção de carne magra na carcaça, e é uma raça que vem aos poucos conquistando seu espaço no Brasil. A Hampshire é uma raça de origem americana, originária da seleção de porcos inglês do Hampshire, foi introduzida em 1825 e se adaptou muito bem no Brasil. Apresenta pelagem preta com uma cinta branca, que é a mesma pelagem da raça Wessex e Essex, que são duas raças inglesas, mas são raças diferentes, inclusive com livros de registro diferentes. Apresenta tamanho médio, são animais bem ativos e dóceis, sendo excelentes para a mãe. Possui boa carcaça com grande quantidade de carne. Orelhas são do tipo asiática, perfil concavilíneo e um ganho de peso comparado com as outras raças citadas um pouco menor, de menos de 600 gramas por dia. Também é mais utilizada nos cruzamentos, inclusive as linhagens do MS 115 da Embrapa e do MS 60 da Embrapa utilizam sangue Hampshire, que é uma raça que diminuiu muito aqui no Brasil, já teve mais exemplares. Só para a gente elucidar um pouco do que a gente falou ali de gene alotano, esse gene alotano está relacionado com alta produtividade de carne magra na carcaça. Ele só se manifesta, ele só vai demonstrar isso quando ele vem no duplo recessivo, no Nzinho, Nzinho no caso. Quando ele vem híbrido, Nzão, Nzinho, ou quando ele vem homozigoto dominante, Nzão, Nzão, ele não manifesta isso tão claramente. E não é assim, tem o gene recessivo, vai apresentar problema. Não, mas ele tende a apresentar mais problema do que os outros. Que problemas são esses? Eu vou falar para vocês agora. Então, animais que têm carcaças com alto rendimento de carne, superior a 60%, têm alta relação com esse gene alotano. Então, está relacionado com a síndrome do estresse suíno, também conhecida como hipertermia maligna, por conta do aumento da temperatura e a morte súbita. Isso também causa alterações na qualidade da carcaça, estando muito relacionada com carne PSE, que é uma carne mais clara, mais friável e que perde água, sendo considerado um defeito tecnológico.
E também tem uma correlação negativa com a performance reprodutiva das fêmeas suínas. Então aqui está uma carne normal e aqui está a carne PSE, ó, como ela perdeu de carne, ó, como ela é mais clara, e ela tem uma consistência também desagradável, sendo negativo para a comercialização dessa carne. Não quer dizer que sendo duplo recessivo, vai ter sempre carne PSE, mas vai estar mais relacionado. Outras raças interessantes, como eu citei, por exemplo, a inglesa, o Essex, que tem a mesma cinta do Hampshire, a raça Berkshire, que antigamente era uma raça marrom escuro e hoje é uma raça da pelagem preta com os membros claros e que acredita-se que participou na formação da raça Duroc. É uma raça que não apresenta grandes produtividades, principalmente em relação à prolificidade, mas isso já foi muito melhorado do início da sua raça para hoje. A Poland China, que é uma raça americana e apresenta pelagem muito parecida com a Berkshire, mas com algumas características diferentes. E aí nós temos as raças Meishan e Jiaxing, que são duas raças chinesas, que eram consideradas raças muito diferentes, muito exóticas para nós ocidentais e não era utilizada. Mas aí teve uma marca francesa de genética, a Penarlan, que começou a utilizar esses animais nos cruzamentos, buscando melhorar as características relacionadas à prolificidade, porque são animais altamente prolíferos. Então, a raça Meishan tem uma média de 16 nascidos vivos, enquanto a Jiaxing pode apresentar até 20 nascidos vivos de média. No entanto, como elas têm muitos leitões nascidos vivos, o tamanho desses leitões é muito pequeno e a viabilidade também é menor, que hoje conseguiu-se melhorar a prolificidade dessas raças mais produtivas, mas em consequência disso também aumentou-se a mortalidade no período da maternidade. Temos que ter mais atenção nos cuidados ali do nascimento até a desmama. E hoje já existem genéticas que conseguiram introduzir isso aqui, por exemplo, da Penarlan, a gente pode citar que está consolidada a genética do cruzamento chamado Naima, estão aí à disposição para ser adquirida e introduzida nos rebanhos. Então, por hoje era só, lembrando que não tem como a gente falar de todas as raças, e caso vocês tenham curiosidade, tem que pesquisar mais para conhecer as outras, mas essas são as mais utilizadas no Brasil. E se a gente for falar de Landrace, Laje White e Duroc, são também as mais utilizadas no mundo.